Show, pessoal! Continuando nosso estudo, nós estamos caminhando em direção a montar um circuito elétrico, tá? Não muito complexo, mas um que tenha os principais componentes, por vários motivos, tá? Então, nós precisamos conhecer os componentes desses circuitos elétricos por vários motivos. O primeiro deles é que isso tudo está ao seu redor o tempo todo. Isso tudo é conhecimento para você poder entender como que funciona o mundo ao seu redor, tá bom? Na sua casa, no seu cotidiano, tá? No seu trabalho e tal, tudo. Sempre vai ter energia elétrica ao seu redor, porque o mundo hoje em dia é rodeado disso, nós evoluímos muito graças à eletricidade. Então é legal você conhecer um pouco disso, porque também, um outro motivo, cai muito no Enem, tá? O Enem sempre gosta de perguntar muito sobre como que funciona o mundo ao seu redor, no caso a sua casa, os circuitos elétricos da sua casa, os eletrodomésticos da sua casa, como que fazer operações matemáticas com isso para descobrir o funcionamento de algo, a potência de alguma coisa, o gasto de energia, o tempo em horas. Então tem muita questão sobre esse tipo de coisa, sobre esse funcionamento dos aparelhos, tá? Sobre o circuito elétrico na sua casa, como que funciona a instalação predial, algo assim. Sempre tem muito no Enem. E também tem muito sobre a transformação de energia, sobre como que a energia elétrica sai da natureza e consegue chegar até o seu dispositivo agora, tá bom? Então é importante estar ciente desses aspectos todos, porque aí você domina melhor tudo que tem ao seu redor, e é isso que o Enem quer saber de você agora, e é isso que o conhecimento quer de você, que você o obtenha, que você vá atrás dele, que você o conquiste, não muito mais do que decorar fórmulas, mas entender de fato como que é o mundo ao seu redor, ter uma consciência maior do mundo ao seu redor, tá bom? Fora esses dois aspectos, tem um terceiro ainda que eu acho fundamental, muito importante, vocês estarem cientes, tá? Porque pode acontecer de, por algum motivo, né, um dia, você viajar no tempo. E quando você viajar no tempo e estiver conversando com o pessoal da Idade Média e contar para eles as maravilhas do nosso mundo moderno, eles vão olhar e te perguntar: brother, show de bola, mas como é que faz essa tal de eletricidade? Então é bom que você saiba, tá? Então é para isso que a gente estuda, beleza? Show! Gerador, apesar do nome, é melhor a gente chamar ele de conversor, tá? Ele é um conversor. Por quê? Porque ele vai apenas pegar uma energia que está disposta de um formato, de um jeito, de uma forma, e vai converter ela em outra forma de energia, tá? Só isso. Nós temos ainda os transformadores, que é importante fazer essa diferença aqui. O transformador elétrico, o transformador de energia, que é o mesmo transformador que tem nos postes do seu bairro, esse transformador, ele pega uma tensão, ele pega uma alta tensão que está passando nos fios e transforma numa baixa tensão. Então, você tem tensões altíssimas que são convertidas para tensões de 220 volts, que é o nosso caso, 110 volts em alguns lugares, tá bom? Então, ele transformou a energia elétrica em energia elétrica? Não, continua sendo a mesma energia elétrica, só tem uma energia elétrica, a energia que vem do elétron, então só tem esse tipo, não tem outro tipo de energia elétrica. Não conhecemos ainda, tá? Talvez em outros universos, mas isso é outra coisa. Beleza? Nesse caso não, nesse caso nós temos algo que não era energia elétrica e conseguimos transformar em energia elétrica, isso é show de bola, tá bom? E de onde que vem essa coisa que nós transformamos? Pode ser energia mecânica, pode ser energia potencial de algum lugar, potencial gravitacional, né, no caso. Existem várias fontes para isso, mas em primazia nós vamos estudar a conversão de energia química em energia elétrica, tudo bem? Porque ele é muito comum, tão comum que é o que eu estou usando agora na bateria do celular. Vou deixar um link na descrição sobre como que funciona a bateria de carro e você vai poder ver como que é lá dentro da bateria mesmo. E tem um vídeo também sobre uma visita numa fábrica e você vai ter alguns detalhes de como que funciona isso tudo, porque é um processo que vai se repetir muito em torno de todas as pilhas e baterias, tá bom? O primeiro conceito é o conceito de pilha, isso é fundamental para poder entender de como que nasceu essa conversão de energia química e energia elétrica. É um processo que lá na química nós vamos conhecer como eletrólise, óxido-redução, galvanização, todos eles são muito próximos, tá? Então você dá uma estudada em todos eles que aí você tem uma dimensão melhor de tudo que eu estou falando aqui, beleza? A princípio, no nosso caso, para física, a gente tem o Alessandro Volta, que foi o cientista que desenvolveu a pilha, que foi conhecida como pilha de Volta. E é pilha justamente por isso, porque eram coisas empilhadas, tudo bem? Você tinha, se eu não me engano, placas de zinco e cobre, e entre elas você tinha papelão molhado com água do mar. E precisava ser água do mar porque isso ia facilitar a transmissão de elétrons. O que acontecia nessas placas? Uma delas tinha uma facilidade muito grande para perder elétrons, e a outra
convenientemente, tinha uma facilidade muito grande de receber esses elétrons. Então, um está dando e o outro está recebendo. Macaco quer banana, entendeu? Então, o elétron está sendo doado, o outro está recebendo. Nisso, o elétron está sempre passando na mesma direção. Como ele está sempre passando na mesma direção, olha só, você viu isso antes. Elétrons indo na mesma direção é uma corrente elétrica, tudo bem? Os elétrons estão fluindo aqui na mesma direção, corrente elétrica, beleza. Quando essa placa que está aqui tiver dado todos os seus elétrons para essa placa que está aqui recebendo, acabou. Não temos mais energia elétrica circulando aqui, tudo bem? Não temos mais a transformação da energia química natural dessas duas placas dispostas nesse meio ácido, nesse líquido, tá bom? Sendo transformadas em energia elétrica, beleza? Porque não tem mais elétrons para correr. Se não tem mais elétrons, não tem mais corrente. Se não tem mais corrente, acabou, tá bom? E aí você precisa recarregar isso ou trocar as coisas. Varia porque nós evoluímos muito desde a pilha de volta até aqui. Vou deixar vídeos na descrição sobre isso, beleza? Então, mas aqui você compreende já o princípio básico disso tudo. No caso da bateria, né? Você vai ter componentes químicos liberando elétrons, absorvendo elétrons de um modo que eles provocam uma corrente, de um modo que corrente é o que a gente usa na eletricidade, tá bom? Então você tem uma conversão de energia química em energia elétrica. E existem os outros modos, que são os modos, por exemplo, da usina hidrelétrica, que é uma coisa que o Enem vai cobrar muito, né? Sobre fontes de usina termonuclear e tudo. Então ele sempre fala muito sobre fontes de energia renováveis também, é importante estar ciente disso tudo. E lá você tem a água passando por turbinas e geradores elétricos que vão usar a energia mecânica desse movimento para transformar em energia elétrica. A gente vai falar mais sobre isso quando estivermos falando de corrente alternada e corrente contínua, tá? Mas, por enquanto, cabe essa nota sobre a geração de corrente elétrica a partir da energia química, tá bom? Show! Sabendo disso, vamos analisar agora o nosso desenho, tá? Esse desenho aqui você já viu antes, porque ele estava sempre presente, né? Nos nossos circuitos, você tinha aqui assim, ó, pá, e aqui, sei lá, um resistor, não é isso? Ó. O símbolo do resistor ainda é o mesmo, tá bom? Eu coloquei esse retângulozinho porque é outra forma que ele também pode aparecer. E aí para você ficar ciente, mas é a mesma coisa. E esse símbolo já aparecia antes. E esse símbolo era o quê? Era a diferença de potencial. Você viu isso também? Certo? Aqui ele continua sendo a mesma coisa, tá bom? Lembra da função de uma diferença de potencial num circuito elétrico? A diferença de potencial é o que vai fazer uns elétrons saírem de um lugar e irem para o outro, não é isso? Poderem fazer o movimento, tá? Que vai pôr os elétrons no movimento. Então, ela é o que dá início a isso tudo, é o que faz com que aconteça a corrente elétrica. Sempre tem que existir uma diferença de potencial para que ocorra uma corrente elétrica, tá? Aqui é a mesma coisa. Tanto é que ele é a nossa pilha, tanto é que ele é a nossa bateria, não é isso? Quando você coloca a pilha, passa a funcionar, passa a ter corrente elétrica. Porque quando você colocou a pilha, você ali conseguiu gerar uma diferença de potencial, tá bom? Como que funciona esse carinha por dentro agora, não é isso? Nós temos dois componentes, a força eletromotriz e a resistência interna. Isso é bem simples. Resistência interna vai funcionar igual a resistência que a gente estudou antes, tudo bem? A diferença é dificuldade em passagem da corrente, tá bom? Resistência interna, porque isso vai estar dentro da nossa pilha, dentro da nossa bateria, tá? E vai dizer muito sobre as próprias características do material de que é feito essa corrente, essa pilha, essa bateria, tá? Então, no mundo real vai ter resistência interna, tá? Porque no mundo real a resistência interna existe. No caso que a gente estava vendo antes, sem esse carinha, onde aparecia só esse símbolo, nós estávamos lidando com um gerador perfeito, tá? Onde ele não tem resistência nenhuma interna e ele funciona 100% a todo vapor. Não é esse o caso aqui, a gente vai já entender por quê. Temos ainda o mesmo esquema de antes, ó, plaquinha mais, plaquinha menos, tanto é que vai resultar com um polo da pilha em positivo e um polo em negativo, tá bom? E aí você pode usar isso como insulto, é bem legal, você chega e diz, olha, sabe qual a diferença entre você e uma pilha? Aí, não, qual que é, Manolo? Eu digo, olha, pelo menos a pilha tem um lado positivo, você não. Sacou? Beleza. Foi bem engraçado na minha cabeça. Sabendo disso tudo aqui, nós vamos ter a corrente passando por esse carinha, tudo bem? E aqui você já conhece o esquema também, ó, negativo, pá, empurrando, tudo. Só que a gente vai ter uma diferença sobre a direção dessa corrente, tá bom? Porque você tinha visto antes o seguinte, os elétrons, eles vão ser empurrados aqui, né, negativo por negativo, vão ser empurrados por aqui e serem atraídos para o outro lado. Só que aí, como eu falei antes, eu estou repetindo só para frisar, tá bom? Esse movimento dos elétrons é o movimento que a gente chama de corrente real do sistema, do circuito, tá bom?
mas convenciona-se que a corrente elétrica vá no sentido contrário, tudo bem? Convenção, eu falei disso antes, estou só frisando para você ver como que fica aqui dentro da bateria, continua tudo tranquilo, tá? Vamos para a equação do gerador. Na equação, nós vamos ter a diferença de potencial, que olha só, era o que a gente conseguia antes, né, quando tínhamos só esse cara, e agora a gente está analisando a pilha como um todo. Então, a diferença de potencial é o nosso resultado final. A força eletromotriz, que é esse componente aqui, a letra E, a força eletromotriz, vai ser, como o nome diz, mas não é o que o nome diz, tá? Cuidado. Quando falamos de força, falamos de algo medido em newtons, tá? Força é sempre massa vezes aceleração. E aqui você não tem massa sendo acelerada, de fato, tudo bem? Você está falando de elétrons, partículas, é outra história. Não é necessariamente uma força, mas como é ela que empurra os elétrons, como é ela que impulsiona os elétrons, convencionou-se esse nome, tá? Mas não é necessariamente que ela seja uma força, ela vai ser algo da mesma ordem. Vamos já estudar as unidades dela, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, continuando, nós temos a diferença de potencial, que a gente já conheceu antes, né? Diferença de potencial elétrico, tá bom? Que é o que vai fazer os elétrons estarem em movimento. Temos a resistência interna e a corrente. E por que esse sinal de menos aqui no meio? Porque a força eletromotriz vai ser tudo que essa pilha conseguiria produzir, que é como a gente estava vendo antes, tá? Lembra que antes não tinha resistência interna. Então, antes o circuito estava lá simplesinho, né? Barrinha, e o circuito operava a todo vapor, sempre com todos os volts disponíveis. Então, se o circuito dizia que a diferença de potencial era 10 volts, então era 10 volts inteiro, beleza? Aqui não, porque a resistência interna, ela diz respeito a características materiais. Então, você tem que, quando a corrente passa por esse material, ela vai sofrer uma dificuldade de passagem, ela não vai passar 100%, porque você teria um condutor perfeito, e esse condutor perfeito não existe, tá bom? A gente tem algo próximo, mas não existe. Então, sempre vai haver uma certa resistência, pequena ou grande, mas sempre vai haver, tá? Por causa dessa resistência, você vai ter que a passagem de corrente por essa resistência menos o que ele poderia produzir é que vai ser o que ele produz no final, tá bom? Ou pensem de outro jeito, olha, é como se eu tivesse o mesmo exemplo de antes, de um tobogã, tá bom? E você, nesse tobogã, você joga, sei lá, 100 litros d'água. Quando você joga esses 100 litros d'água no tobogã, tudo o que você pode produzir, ou seja, o total do quanto você pode produzir de água no final, olha só, quanto você pode produzir de água no final? É 100 litros de novo, né? Porque se você jogou 100 litros, no final o máximo que você pode obter é 100 litros de novo, porque não tem como você aumentar, tá bom? Mas qual que é o problema? No meio do caminho tem um carinha que fica com balde. Esse carinha que fica com balde segura um pouquinho da sua água. E aí no final você vai juntar a água que tinha e no final você percebe que tinha apenas 98 litros de água. E opa, o que aconteceu? Eu tinha 100 litros de água menos 2 litros de água que se perdeu no meio do caminho. 2 litros de água que alguém com balde, o nosso resistorzinho com balde, pegou para ele. E aí no final você fica apenas com 98 litros de água. Ficou claro isso? Então, o que eu estou te dizendo aqui? É que essa produção de energia no final nunca vai ser 100%, porque você tem uma resistência interna dos próprios materiais, dos próprios componentes, tá bom? E isso aqui está mais parecido com o que era no mundo real. Antes nós estávamos vendo algo mais parecido com o mundo ideal, tá bom? Sem resistência nenhuma. Aqui agora a gente está considerando, porque agora estamos tratando com uma pilha de verdade, com uma bateria de verdade, tá? Ok. Continuando aqui, vamos ver as unidades, vamos estudar as unidades então. Diferença de potencial medida em volts, isso aqui a gente já tinha falado antes, né? Mesma coisa, em homenagem ao mesmo Volta da pilha do Alessandro Volta, tá bom? E continuando, nós temos aqui R vezes I. Quais que seriam as unidades de R vezes I? R é resistência, então é ohm, I é corrente é ampere, lembra disso? Então, ohm vezes ampere. Qual que deveria ser o nosso símbolo aqui então no final? Deveria ser algo tipo assim, V menos ohms vezes ampere. Tá bom? Volts menos ohm vezes ampere. Essa deveria ser a unidade de medida da nossa força eletromotriz, ou FEM, também pode ser chamado assim, tá? Mas quem que é esse cara? Você lembra desse cara aqui, ó? A gente já viu ele antes. A gente viu ele na primeira lei de Ohm. É algo assim, ó. U vai ser igual a R vezes I. Lembra disso? Resistência, I é ampere. Opa, resistência, ampere. Resistência, ampere, eu posso chamar de U, tá bom? Então, ficaria aqui. Só que lembre-se, aqui eu estou tratando só das unidades de medida, tá?
E quem que é U? U não é tensão? Tensão, como é que se mede? Em V. Sacou? Então, a força eletromotriz também vai ser dada em V. Tá? Da mesma forma, no meu exemplo da água, tudo bem? Você tinha 100 litros d'água, você tinha 100 litros d'água na força eletromotriz, que é tudo que a reação, pensa assim, tudo, a quantidade de elétrons máxima que a nossa reação eletroquímica dentro da bateria pode produzir, ou seja, o máximo de elétrons que uma plaquinha consegue jogar na outra plaquinha era 100 litros de água, pensa nisso, tá? Mas por causa dos materiais, por causa da dificuldade de passagem de elétrons dos próprios materiais, por você estar usando materiais, você tem uma perca, tá? De 2 litros de água. Então 100 menos 2, 98 litros de água no teu total. Mas percebe que é tudo água? É tudo água, é tudo a mesma coisa. Da mesma forma, é tudo elétron, é tudo corrente, é tudo tensão, é tudo diferença de tensão, tá? Porque R vezes I é tensão, U é tensão, então esse E aqui também tem que ser tensão. Já que esse cara aqui é tensão, essa tensão tinha que vir de algum lugar, tá bom? Veio de onde? Aqui é tensão, aqui também é tensão, tá? Então, tensão menos tensão, beleza. Show de bola. Continuando, vamos analisar o gráfico, tá bom? No gráfico nós temos tensão e olha só, tensão U e tensão força eletromotriz, todas no mesmo eixo, né? Porque são a mesma unidade de medida. Tensão pela corrente, tá bom? Corrente I, corrente de curto-circuito, vou já falar sobre ela. Nesse caso, nós repetimos aqui a mesma equação, ó, eu só organizei ela de um jeitinho diferente, tá? O menos aqui do RI passei para frente e o epsilon, que é a nossa letra grega ali, que representa a força eletromotriz, foi para trás, tá? E para que eu fiz isso? Para te falar sobre essa equação da reta, lá de geometria analítica, tá bom? Você tem uma função e essa função é dada por menos ax mais b, tá? Quem aqui nesse negócio? O x é onde a reta vai passar no ponto x. Olha só que graça, tá bom? O x é no ponto x. Por exemplo, o nosso I, a nossa corrente, ó, a nossa corrente fica na mesma posição do nosso x, certo? Então é aqui. Onde que ela vai passar no eixo, a nossa reta vai passar onde? No eixo x. Vai passar aqui, nesse ponto I, tá bom? Então, esse valor aqui seria o mesmo valor que apareceria aqui, beleza? Segunda coisa, no ponto Y, a letra B, tá? Que seria o nosso epsilon, tá? É a mesma coisa, só que em cima, ó, o nosso epsilon passa no eixo Y, olha só. No eixo Y, a reta corta o eixo Y em algum ponto, que é o nosso ponto epsilon, ok? Tranquilo, tudo bem até aí. O coeficiente angular já é um pouquinho mais complicado. Vamos falar aqui sobre ele depois, mas o coeficiente angular vai ser esse θ aqui, tá bom? Vou explicar logo como que fica esse carinha aqui para vocês entenderem como funciona o coeficiente angular. Quando U for zero, ou seja, quando a minha tensão for zero, quando ela for nula, o que vai acontecer? Olha só. Isso aqui é o eixo da tensão, certo? Se a tensão for zero, significa que eu diminuí. Eu não estou aqui, sei lá, no 10, eu estou aqui no zero, estou aqui embaixo. Quando a tensão for zero, o que acontece? O meu I é máximo, né? O meu I é bem grande, mas a tensão é zero. O meu I é bem grande e a tensão é zero. Ficou claro isso? Sabendo disso, vamos só substituir na equação. Tensão é zero, igual a RI mais epsilon, continua lá. O menos RI vem para cá mais e o epsilon continua lá positivo. Eu vou isolar o I e eu tenho uma corrente de curto-circuito, tá bom? E aqui nesse ponto, ó, tá? Porque nesse ponto eu não tenho diferença de tensão e eu tenho uma corrente máxima, ou seja, mas se eu não tenho uma corrente de tensão, eu não tenho corrente elétrica. Por isso que eu estou em curto-circuito, porque não tem mais como passar corrente ali, tá bom? Não tem mais diferença de potencial, a diferença de potencial é zero. Se não tem diferença de potencial, não tem movimento de elétrons, não tem ninguém empurrando os elétrons para eles se moverem, tá? Daí o circuito entre curto e a gente tem uma corrente máxima que passaria por ali, tá bom? Tá aqui os nossos elementos ordenados, tá? Vamos para coeficiente angular, beleza? Que pode ser um pouco mais complicado por causa da coisa da tangente. E aí é fácil de se confundir também. O coeficiente angular, de novo, aparece na equação geral da reta. Isso aqui é uma equação geral de uma reta, que é essa reta representada nesse gráfico. Ficou claro isso? O coeficiente angular, aqui nesse caso, é negativo, e isso é importante também. Porque se ele for positivo, essa reta estaria indo para cima. Mas como ela é negativa, essa reta está indo para baixo. Como assim está indo para baixo? O que isso significa? O que significa essa reta está indo para baixo e não para cima? O que muda, tá bom? Muda que na sua bateria, ela está sempre descarregando. Pensa nisso, né? A bateria, a não ser que você coloque no carregador,
ela está sempre descarregando, ela está sempre indo no nível abaixo. E o que significa ela estar descarregando sempre? Significa que a diferença de tensão que ela consegue fornecer está sempre diminuindo. Pô, caramba, apaguei meu dedinho do Watson. A diferença de tensão que ela consegue fornecer à sua bateria, ela está sempre diminuindo. O que faz com que ela esteja caminhando para esse ponto aqui, onde a tensão vai ser zero e a corrente não vai existir mais, porque vai entrar em curto e não vai ter mais corrente passando, tá bom? Beleza? Está sempre diminuindo. Logo, quando a corrente for zero, ou seja, quando não tiver passagem nenhuma de elétrons, vem para cá agora a reta, né? Imagina que eu estou dobrando essa reta assim, tá bom? Quando a minha corrente elétrica for zero, a minha tensão vai ser máxima, tá bom? A minha tensão máxima significa que eu vou ter a minha bateria cheia, full, no talo, mas eu não vou ter nenhuma corrente sendo transmitida. Tá? Eu não vou estar gastando essa energia para nada. Quando eu começar a gastar corrente, ou seja, quando eu começar a produzir corrente, na verdade, eu começo a diminuir a tensão elétrica, tá bom? Proporcionalmente, até que isso se esgota. Show? Show, então, né? O coeficiente angular. No coeficiente angular, nós vamos ter tangente de θ que vai ser igual a O sobre A. O que significa isso? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Tem um macetezinho com a palavra só à toa, seno é o oposto sobre a hipotenusa. K, então cosseno é igual a adjacente sobre hipotenusa. Toa, tangente é igual ao oposto sobre adjacente, tá bom? Tangente de θ é igual ao oposto sobre adjacente. Θ é esse ângulo. Quem que é o oposto a ele? O oposto a ele é esse cara aqui, tá? É esse espaço aqui todinho. Quem que é adjacente a ele? Esse cara aqui todinho, tá bom? Então, oposto sobre adjacente vai ser a mesma coisa aqui, é ε sobre I, não é? Esse tamanho aqui é um tamanho I, esse tamanho aqui é um tamanho ε. Então, ε sobre I. Opa, tá bem aqui, ó, é sobre I. Só eu reorganizar, tá bom? R vem pra cá, I vem pra cá, eu chego nessa outra equação, beleza? Com isso, nós temos agora várias equações úteis, muita coisa no quadro, mas o principal que você precisa lembrar disso tudo é essa equação que é que você vai usar nos problemas, tá bom? Entendendo os conceitos fica fácil caso apareça um gráfico de alguma coisa ou apareça alguma pergunta sobre essa corrente de curto-circuito, tá bom? Resistência interna, beleza, agora a gente vai passar para associação, e quando nós associarmos esses geradores. Show! Agora a gente vai ver como que ficam aí nossas equações. Eu cheguei muito perto da câmera, droga. Beleza. Então, agora nós veremos como que fica quando nós associamos esses geradores de alguma forma, o que a gente ganha e o que a gente perde, tá bom? Beleza. Seguindo aqui, nós temos um modo mais simples, que é o primeiro que a gente sempre vê, que é o em série, né? Da mesma forma como aconteceu com os resistores, vai acontecer aqui, tá? Sem muitas diferenças. Você vai somar todo mundo, ó. Tem uma força eletromotriz dessa pilha, mais a dessa pilha, mais a dessa pilha. Isso tudo vai ser igual à minha força eletromotriz, equivalente da união das três pilhas, tá bom? Então, o que você pode fazer é juntar as pilhas para poder conseguir uma voltagem maior no final, tudo bem? É só você pensar, a maioria não vai lembrar disso, mas existia antigamente uma lâmpada, mania de velho achar que todo mundo é velho, achar que todo mundo é novo demais. Vai ter um monte de gente que vai lembrar, pronto. Vai ter um monte de gente que vai lembrar daquelas pilhas, daquelas lanternas de metal de velho que ia caçar e matava a onça, ia caçar e botava o facão na frente da espingarda e atirava para a bala dividir em duas metades e matar duas pacas ao mesmo tempo. Esse tipo de velho. Esse tipo de velho tinha uma lanterna prateada, pesada pra caramba, com umas pilhas gigantes de 12 volts, 12 não, acho que era 5 volts cada uma, umas pilhas grandona, né? E você lembra que ele colocava assim, não é? Dentro do tubo lá da lanterna, ele desrosqueava aqui, enfiava uma lâmpada, enfiava outra lâmpada e alegria, não é não? Você conseguia luz lá no final. O que você está fazendo aqui? Primeiro, você está transformando a energia química em energia elétrica, por causa das baterias, e depois, obrigado, você fechou a porta. E depois, você conseguia transformar essa energia elétrica em energia luminosa, não é não? Você conseguia excitar esses elétrons de modo a produzir luz. Então, tudo que a gente está fazendo na vida direto é a transformação de energia. Por isso que é importante você estar ciente desse conceito, beleza? Outra coisa, quando você pegava essa lanterna que você conhece, lanterna prateada, pesadona, se você coloca uma pilha de um jeito e
a outra pilha você coloca ao contrário, se você inverte e coloca bunda com bunda, vamos dizer assim, você coloca negativo com negativo, não é? Negativo com negativo, bunda com bunda, e ela não ligava, não é? Porque tudo porque não havia isso, porque não estava havendo um fluxo de corrente, você não estava ordenando os elétrons na mesma direção, tá bom? Os elétrons da primeira bateria estavam indo lá corretamente, mas eles sozinhos não eram suficientes para ligar, e os elétrons da outra estavam puxando de volta, então eles estavam brigando, não é isso? Se você coloca todos na mesma direção, aí funciona, porque fica mais com menos, ó. E aí os elétrons vão sair daqui, e aqui você criou meio que um terceiro gerador, percebe? Ó, plaquinha positiva, plaquinha negativa, plaquinha positiva, plaquinha negativa, tá? E aí você consegue o fluxo de elétrons ordenados de modo que você consegue corrente, tá? Uma outra coisa curiosa é nos controles de TV normais também. Você tem uma organização que parece ser em paralelo, mas que também é em série. Por quê? Eu tenho o negativo em contato com uma barrinha de metal, uma plaquinha de metal. E o positivo também em contato com essa plaquinha de metal. Poxa, é a mesma coisa que os dois estarem conectados direto, tá bom? Ó, o bico de um com a bundinha do outro. Aqui, ó, o bico de um, na bundinha do outro. Então, beleza? Daí que você mantém o mesmo fluxo de novo. Em qualquer definição de associação em série, é a corrente passar obrigatoriamente por todos os pontos do sistema. Então, o que você tem aqui do circuito, no caso? O que você tem aqui? Você tem que ela sai de A e ela vem e dá a volta por aqui, tá bom? Então, mesma coisa, tá? Continua sendo associação em série. A resistência, igual, resistência nós somamos também, tá? Resistência de 1, resistência de 2, resistência de 3. Mesma coisa, resistência interna de cada um, você soma todo mundo. Somar todo mundo aí em série é fácil e tranquilo. Em paralelo não fica muito mais difícil, porque aqui a gente tem aqui em paralelo, ó, olha só para isso. Eu coloquei só duas pilhas, mas como você pode imaginar, podem ser quantas pilhas você quiser, tá bom? E aí você conecta fio, beleza? E você vai ter uma resistência equivalente que vai ser igual a resistência interna de uma pilha dessa dividida pela quantidade de pilhas. Tranquilo? A força eletromotriz equivalente disso aqui vai ser igual à força eletromotriz de um só. Circuito gerador. No circuito gerador eu vou ter uma demonstração matemática que é bem legal, eu gosto que vocês façam, porque com isso vocês desenvolvem muito da sagacidade, vou chamar, para não falar bruxaria ou artimanha mágica, mas da sagacidade necessária para poder resolver problemas matemáticos um pouco mais complexos e do cotidiano na sala de aula também. Porque o que acontece? Esse tipo de manha, de macete, de sagacidade, de engenharia, de articulação, de adaptação matemática, de você conseguir juntar peças de uma equação e montar uma terceira peça de uma equação, é o tipo de coisa que força teu cérebro a trabalhar, força teu cérebro a pensar numa saída diferente. É como se você estivesse montando um puzzle, montando um quebra-cabeça complicado, entende? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de esforço, desenvolve seu pensamento lógico e te ajuda na hora de resolver questões de física, de matemática, tudo bem? Todas as áreas de exata, então é importante você estar ciente delas. Show? O que nós temos aqui no nosso circuito simples? Mesmo esquema de antes, tá bom? Eu coloquei até diferente aqui o símbolo de resistor, mas é o mesmo tipo de coisa, tá? É o mesmo tipo de sujeito, é o mesmo carinha com uma roupa diferente só, tá bom? Então, nós temos o resistor aqui com esse símbolo do retângulo e outro resistor com o símbolozinho do raio. Mesmo cara, mesmo resistor, mesma coisa. Aqui a diferença, aqui esse resistor é o resistor interno dessa força eletromotriz, desse gerador, e aqui é um resistor normal aleatório que está solto na corrente, pode ser uma lâmpada, tá bom? Você pode fazer esse esquema em casa também, você pode pegar uma bateria, tá? Uma bateria qualquer, uma pilha pode ser também, e você liga essas pilhas, essas baterias num grafite, pega um grafite de grafiteira, não sei se o nome existe, acho que é lapiseira, né? Grafite de lapiseira. A lapiseira vem de lápis, não faz nem sentido. Lapiseira não é caneta, no meu tempo chamavam lapiseira de caneta, mas enfim. Um grafite desses grafites que você coloca em dispositivos que você usa para riscar coisas com a grafite, tá bom? E você conecta um fio em cada lado desse grafite. E quando você ligar na bateria, esse fio de grafite vai começar a esquentar porque ele vai estar funcionando como resistor e por causa do efeito Joule, principalmente, que eu não sei se eu comentei, mas eu deixei um vídeo na descrição sobre o efeito Joule.
onde nada mais é do que isso, os elétrons estão passando, estão forçando uma passagem ali, é difícil de passar, é isso? Quando você passa aqui, você esfrega, no final se eu for ver minha mão vai estar quente. É isso, tudo bem? É mais ou menos isso que vai acontecer, só que dentro de um fio, dentro de um material, tá? Os elétrons vão estar tentando passar, é como se fosse uma pessoa tentando passar num corredor muito apertado. Ela vai tentando passar, vai esbarrando em todo mundo, cotovelada aqui, pá, joelho em alguém, e aí você vai caçando briga, todo mundo se tumultua, e aí vira uma confusão, uma algazarra, e você acaba tendo muita dificuldade para atravessar. E a dificuldade que você teve para atravessar se transforma, ou pode ser vista por todo mundo como o barulho aumentando no corredor, como pessoas gritando com você no corredor. Então, no caso do efeito Joule, seria mais ou menos isso, os elétrons tentando passar, e isso provoca um aumento de temperatura, porque as partículas vão estar se chocando umas com as outras, né? Os elétrons vão estar se chocando com as partículas dentro do material, com os átomos do material, e isso provoca um aquecimento daquela região, né? Porque você está dando energia cinética, né? Você está dando energia do choque, energia cinética para essas partículas, para esses átomos dentro do material, isso esquenta, e se esquentar o suficiente, começa a brilhar, começa a emitir luz também, que é o que acontece no caso do grafite. Você vai ver que ele vai começar a ficar amarelinho, depois ele fica vermelho e depois ele puff, explode. Porque chega uma hora em que ele não aguenta, a resistência se quebra, tá bom? Porque você agitou tanto material lá dentro que chegou uma hora que ele eu tô maluco. É isso. Ok, continuando. Vamos aqui e eu quero que vocês parem o vídeo e tentem fazer isso aqui, tá bom? Tentem fazer essa demonstração. Você vai pegar a diferença de potencial de UAB, ou seja, isso aqui é importante também, entre A e esse ponto aqui, continua sendo A, tá bom? Entre B e esse ponto aqui, continua sendo B, tá? Eu não mencionei isso antes, mas é simples, tá bom? Só você olhar e perceber, não tem nada aqui, então a diferença de potencial que tinha aqui, continua sendo a mesma diferença de potencial que tinha aqui, tá? Não pode ser a mesma diferença de potencial daqui para cá. Por que não? Porque tem uma resistência no meio. Ou seja, houve uma queda de potencial ali. Porque a resistência vai atrapalhar a passagem, não é isso? Então, tem que, se há um dispositivo no meio, então já não é mais a mesma diferença de potencial, beleza? Mas, show de bola. O ponto é que a diferença de potencial entre A e B é a mesma diferença de potencial entre A e B. Porque continuam sendo os mesmos A's e os mesmos B's, beleza? Show! Só que a diferença de potencial nesse cara vai passar pela força eletromotriz e pelo resistor interno, né? pela resistência interna, na verdade, desse gerador. E nesse caso vai passar só pelo resistor normal. Opa, quando passa só pelo resistor normal, lei de Ohm, né? Lei de Ohm eu conheço, tá aqui as duas. E aí você vai juntar essas duas equações e conseguir chegar nesse carinha aqui do final, tá bom? É bem simples, bem facinho. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então. Show! Como você sagazmente já conseguiu resolver, tá aqui a demonstração, bem simples, tá? Você tem a resistência em UAB é igual a resistência em UAB, então é só substituir, tá bom? Esse cara, se esse cara é igual a esse, e por que é igual? Já falei aqui antes, tá bom? Não lembra disso, não tá juntando à toa, mas as letras são as mesmas, percebe? Né? Às vezes são as mesmas, aqui você comprova que eles são a mesma coisa, então você pode juntar. Juntei os dois, botei um de cada lado da equação, montei esse cara aqui, beleza? Montando isso, eu trago esse cara que é negativo para o outro lado, ele passa positivo, tá? Então fica aqui mais RI, o epsilon estava lá, continua lá, mesma coisa. Aqui entra uma jogada interessante que você tem que prestar atenção, tá? Porque às vezes você se confunde com isso, mas é bem simples, tá bom? Você tem I e I do I. Você tem o I no primeiro termo e o I no segundo termo também. E o R maiúsculo e o R minúsculo são as únicas coisas diferentes. Na matemática, você pode fazer uma coisa que é colocar em evidência, tá? Então, você evidencia aquilo que se repete e mantém aquilo que é diferente entre parênteses. É isso que a gente fez, ó. Mantivemos entre parênteses o R maior mais o R menor e colocamos fora do parênteses, multiplicando todo mundo que está dentro, o cara que se repete. Por que eu posso fazer isso? Porque depois você pode fazer uma multiplicação em chaveirinho, em chuveirinho, aqui, ó. Então, R vezes Rzinho vezes I, tá bem aqui, Rzinho vezes I. Rzão vezes I, tá aqui, Rzão vezes I. Então você consegue voltar para o que você tinha antes. Logo, se você consegue voltar para o que tinha antes igual, então é equivalente, né? A mesma coisa, tá? Beleza. Nisso, eu só isolo a letra I que está aqui. Esses caras todos que estão de parênteses estão multiplicando o I. Então, se eles estão multiplicando, eles passam para o outro lado fazendo o contrário de multiplicar, que é dividir. Eles estão multiplicando, eles estão aqui no numerador, eles passam para o denominador.
E aí fica o epsilon sobre o Rzão mais o Rzinho e o Izinho aqui isolado, tá bom? Isso é o que a gente chama de lei de Ohm, beleza? Para fechar, eu queria falar sobre os itens do circuito. A gente vai falar mais sobre eles na próxima aula, tá? Vou falar sobre esse Azinho seria o amperímetro, aqui seria um voltímetro, tá bom? Vou deixar uma videoaula na descrição com esse desenho astronomicamente mais bem feito pelo professor Daniel, se eu não me engano o nome dele, um monstro, tá? Vou deixar lá na descrição para vocês acompanharem, não é essencial que vocês vejam, mas eu quero que vocês vejam para poder ter uma ideia melhor disso aqui, tá? Mais bem desenhadinho e tal, beleza? São itens do circuito que, como eu falei, vão ser os itens que a gente vai conhecer nas próximas aulas, tá bom? Vamos falar primeiro sobre receptores, depois sobre capacitores. Lei de Ohm, o celular caiu ali, enfim. Na descrição eu vou deixar também videoaulas de gente só resolvendo exercício sobre esse assunto, tá? Um aluno perguntou por que eu não faço isso no vídeo, porque ele ia ficar muito extenso, tá bom? Já tá bem grande, isso já tá sendo gravado em 1080p, então fica um arquivo gigantesco, demora pra caramba pra processar, demora muito pra fazer o upload também. É muito complicado fazer isso, então... Para que não fique mais extenso ainda, estou fazendo a videoaula só com o conceito, também para poder explicar o mais esmiuçadamente possível o conceito, para que você saia daqui sem dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Caso tenha dúvidas, por favor, deixa nos comentários. Por favor, comente sempre sobre o que você está gostando, o que você não está gostando, o que melhorou, o que piorou, para a gente poder estar evoluindo junto, tá bom? Então é isso, até semana que vem falando sobre receptores, capacitores, e talvez mais algum assunto se dê tempo, mas esses dois principais, tá bom?